Estamos ao vivo! E aí, gente, estão me escutando bem? Estamos ao vivo aqui no Instagram, estamos aqui ao vivo no YouTube. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula exclusiva. E nessa noite, né, vamos falar um pouco sobre o poder dos arquétipos. Na verdade, não estava nem programada. Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas. Eu falei domingo, né? Eu falei um pouco sobre arquétipos. Foi domingo e segunda-feira. E eu fiquei assim, admirado com a quantidade de perguntas que me fizeram. Muitas pessoas me perguntando, pedindo, Cleito, fala mais. Eu quero descobrir mais sobre o meu arquétipo dominante. Então, eu resolvi fazer aqui essa aula, uma aula exclusiva, para que você possa entender mais sobre esse tema. Aí vamos lá, gente, respira. Quero que agora você repita para sua mente assim, ó. Eu me abro para novas ideias. Subconsciente, eu me permito aprender um pouco mais sobre o poder dos arquétipos. Gente, deixa eu começar logo compartilhando aqui, gente, o slide. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Ah, não, acabei que eu não coloquei, né? Mas vou lá, gente. Eu vou fazer uma experiência aqui ao vivo. Vamos lá. Eu quero que você imagine agora, imagine mentalmente, imagine uma águia. Quero que você repita com a sua voz a palavra águia. 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 Imagina a águia. Como é que você se sentiu? Qual foi o primeiro sentimento que veio quando você falou em águia, pensou em águia? Podem escrever aqui nos comentários. Talvez você sentiu força, águia, né? Empoderamento, visão de longo alcance, força. Né? A águia, geralmente, ela voa sozinho, ela lidera. Agora, eu quero que você feche os olhos e imagine uma galinha. Imagina uma galinha, a galinha ali, ó, com seu galinheiro, com várias outras galinhas. O que é que você sente quando você vê uma galinha? Qual é o sentimento que vem? Não tenta entender, não. Se conecta com o sentimento. O que é que você percebe naquele momento? Possivelmente uma fragilidade. Talvez você perceba um animal frágil, né? Medo. O que acontece, gente? Eu sei que isso é a base da base, né, do arquétipo, nós vamos se aprofundar um pouco mais. Eu quero que você entenda o seguinte. Quando, por exemplo, se eu pego uma asa de uma águia, o desenho da asa de uma águia, de madeira, imagina que eu mandei fazer, o marceneiro fez a asa da águia numa madeira. E eu mostro essa asa de uma águia para um pato, por exemplo, um patinho, o pato fica em estado de pânico. Por quê? Porque dentro do inconsciente do patinho existe a informação do arquétipo da águia. Ora, a águia pode ser uma ameaça para o patinho. Então o patinho fica louco, porque é inconsciente. Arquétipo, gente, em outras palavras, são informações, campos de energia primordiais que existem antes do universo existir, antes do universo ser criado. Então, existem infinitos tipos de arquétipos. Quando, por exemplo, eu falo sobre um animal, comida também é uma maneira de ser arquétipo. Quando eu falo, por exemplo, uma palavra, e essa palavra, ela me remete a um símbolo. Por exemplo, praia. Praia é um conjunto de letras que me conecta a um significado. Esse significado me conecta a um arquétipo. Quando falo em águia, não é águia o arquétipo. Águia é um símbolo arquetípico que me conecta a uma força. Então, existem diversas forças
que estão disponíveis. Deixa eu só diminuir aqui, estou achando muito em cima de mim aqui, ó. Pronto. Existem diversas forças que estão disponíveis agora, nesse exato momento. Quando você olha, aqui, gente, eu tenho uma imagem de uma águia bem grande aqui, tá? Quando eu olho para a imagem dessa águia, deixa eu pegar ela aqui, ó, vocês verem aqui. Olha que lindo, ó. Olha que lindo. É bonito ou não é? Quando você olha para essa águia, automaticamente aqui, gente, o que é? Uma informação eletromagnética que a luz bate, entra no seu globo ocular e automaticamente o teu inconsciente ele detecta o arquétipo da força, da ação. Então existem infinitos arquétipos. Cores são símbolos arquetípicos, comidas, odores, tudo. A indústria, gente, cinematográfica hoje utiliza esse estudo, esse conhecimento há muitos anos, muitos anos. Inclusive, gente, estudando um pouco sobre os arquétipos de Jung, existem hoje empresas que utilizam em suas logomarcas arquétipos que estão embutidos dentro da logomarca daquela pessoa, daquela empresa, para gerar uma sensação no cliente. Gente, ó, existem algumas montadoras de veículos, por exemplo, que no pátio de fabricação existem várias imagens de cavalos, por exemplo. Por quê? O cavalo ele gera o quê? Ação, obediência e foco. O cavalo é centrado, sei não. O cavalo ele é obediente. O cavalo tem força. Então, o arquétipo do cavalo gera essa neuroquímica, esses hormônios dentro do cérebro daquelas pessoas que ali estão. O que acontece, gente, é que nós somos influenciados a todo momento por vários símbolos arquetípicos, tá? Porém, Cleiton, tem como eu usar um arquétipo de forma consciente? Tem. Todas as vezes que você, por exemplo, olha para um símbolo, quando você repete o nome daquele objeto, aquele símbolo, quando você vê na realidade algo que represente, seja um animal, seja uma imagem, todos os objetos, as imagens dos animais são símbolos que nos conectam a um significado maior. Por que é que nós vamos para a praia, por exemplo, e ficamos relaxados? Porque a praia é um símbolo arquetípico que me conecta à paz, à gratidão, à tranquilidade. Assim como eu olho para uma caveira, imediatamente, se você for um ser humano normal, a caveira, aí tem aquelas pessoas que vão falar, a caveira representa a igualdade, porque todo mundo vai para o mesmo local, né? Tem as pessoas que falam isso, mas, gente, a caveira, ela não gera bons sentimentos, sim ou não? Não gera bons sentimentos. Então, existe a borboleta, aí você deve estar perguntando, inclusive depois, gente, eu posso passar para vocês a lista completa de todos os arquétipos de animais, né? Arquétipos de lugares. O que eu quero que você entenda nessa aula é que nós, eu e você, nós nascemos debaixo de um arquétipo. Vou repetir. Você nasceu debaixo de um arquétipo comportamental. Gente, o Carl Gustav Jung foi o cara que mais estudou, gente, sobre isso durante a humanidade. O cara que mais escreveu e se aprofundou. Na verdade, quem começou a falar sobre arquétipo foi lá atrás, Platão. Platão falava que existe uma informação primordial antes de tudo, que é uma força muito poderosa. O que acontece? Existem pessoas que, por exemplo, vieram trazer para essa existência justiça. Você já viu? Tem pessoas que querem buscar justiça, né? Geralmente são políticos, pessoas que estão ali, ó, combatendo ou defendendo a pátria, combatendo corrupção. A pessoa busca justiça, o juiz, advogado. Ela se sente bem e ela faz bem se ela estiver conectada com o arquétipo dela. Tem outras pessoas que vieram trazer amor. São pessoas mais introspectivas.
São pessoas mais sensitivas, intuitivas. Tem outras que vieram trazer o quê? Alegria para essa existência. Aqui, gente, já não estou falando mais de arquétipos de objetos. Eu estou falando aqui de arquétipos comportamentais, que é o foco dessa aula. Você nasceu debaixo de um arquétipo comportamental. Cleiton, hoje nós temos quantos arquétipos comportamentais? 16. Em média, nós temos 16. Eu falo média por quê? Porque o Jung, ele descobriu 12 e expandiram, né, mas alguns estudos depois do Jung expandiram para 16. Quando você entende qual é o arquétipo que você está conectado, você passa a usar a força do arquétipo e a se proteger da sombra. Vem aqui para os slides aqui, por favor, gente. Ó. Vem aqui para os slides só para você entender. Ó. Deixa eu começar aqui. Eu preparei um slide bem bacana, gente. Agora eu acho que eu vou ter que fazer isso aqui. Ó. Voltar para cá. Isso. Gente, já deixou o like? Sapeca o like aí, gente. Então, deixa eu só compartilhar aqui, gente. Ó. Olha isso aqui, gente. Ó. Vocês conseguem perceber aí, gente, nessa imagem? Algum animal? Quem consegue perceber? Algum animal? Escrevam aqui. Toblerone. Aqui, ó, urso. Conseguiram ver o urso? Por que é, gente, que essa marca usa o urso? Porque ela quer despertar nos seus potenciais clientes exatamente o quê? Poder, ação inconsciente, força, resistência, determinação e firmeza. É o urso por si só? Não. É o arquétipo no qual ele está conectado. Gente, isso aqui é inconsciente, tá? Cleiton, eu não vi. O teu subconsciente já viu há muito tempo. Já viu há muito tempo. Olha aí, Red Bull, cor vermelha. E aí, touro. Olha só, gente. Aqui tem um desenho sexual. Não sei se você consegue perceber. Aqui é o desenho de uma vagina. Você sabia disso? Ah, Cleiton. Nossa, eu nunca tinha visto. Pois é. É tudo intencional. Despertar o quê? Força, poder, virilidade, fertilidade, masculina, atividade. Aqui, Lacoste, nós temos aí o crocodilo. Por quê? Porque eu quero despertar poder, paciência, determinação, assimilação. Gente, nada acontece por acaso. Olha só, marca de cervejas conectam muito com mulheres seminuas. Por quê? Porque trabalha com o primeiro degrau da escala de Maslow, melhor, o segundo degrau da escala de Maslow, que é o degrau da sexualidade, gente. Ah, Cleiton, mas isso tem nada a ver. Gente, é inconsciente. É a dopamina, a serotonina, são os neurotransmissores que produz. Por exemplo, ó, no campo de futebol, imagina a Copa do Mundo. Lionel Messi faz o gol. Aí imagina o cara que é fanático por futebol. O cara tá ali extrovertido, uhul, comemorando. Naquele momento, naquele instante do gol, naquele momento, não tem mais razão crítica. A pessoa está totalmente aberta àquela emoção, totalmente aberta. O que acontece? Todos os símbolos da Qatar Airways, todos os símbolos da Nike, entra dentro do teu subconsciente e a pessoa nem percebe. A minha meta, gente, com essa aula aqui, é que você entenda que, vamos deixar um pouquinho de lado agora, os arquétipos simbólicos. E agora eu quero entrar na parte principal, que é essa aqui, ó. Que são os arquétipos comportamentais. Galera do Instagram, vem pro YouTube. Arquétipos comportamentais. O Jung, gente, ele falou, né, ele no estudo que ele desenvolveu, ele traçou 12 perfis psicológicos principais. Artista, inocente, sábio, explorador, rebelde, mágico, herói, amante, tolo, homem comum, cuidador, governante. Você que está aí, você está conectado a um desses 12 arquétipos, ou melhor, 16. Porque essa imagem, gente, ela foi, aqui, ó. Essa imagem, esses arquétipos foram ampliados aqui, ó.
foram ampliados para 16, ó. Então, ó, eu tenho aqui o executivo, cônsul, defensor, empreendedor, cirúrgico, motivador, audacioso, enfim, são 16. Cleito, o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver comigo? Tem a ver tudo, porque quando você descobre o teu arquétipo comportamental, na qual você está conectado, que baliza as tuas emoções, que baliza os teus comportamentos, que define o que você vai falar, a forma de pensar, a forma de agir, se você é introvertido, extrovertido, se você é sensitivo, se você é intuitivo, se você é racional, se você é um cara que improvisa, se você é um cara muito emocionado, tudo chora, o que define é exatamente o arquétipo no qual você está conectado. Gente, quando isso entrou na minha cabeça, quando eu vi esse estudo, eu hoje, gente, daqui a pouco eu vou mostrar o meu arquétipo, tá? Hoje eu utilizo conscientemente as forças do meu arquétipo comportamental, que tem o arquétipo do maestro. Cada arquétipo, gente, carrega, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Cada arquétipo carrega uma sombra. Cada arquétipo carrega, Instagram, vem para o YouTube, link na bio. Cada arquétipo carrega uma sombra psicológica. Por exemplo, aqui, ó. Aqui você tá vendo, gente, né? Imagina que isso aqui é você, tá? Todo esse círculo aqui é você, ok? Nós temos aqui o ego. O ego, ele faz uma ponte entre a persona, a luz, a força e entre a sombra. Por exemplo, tem momentos que você vai estar com muito medo, vai estar acuado, vai ter momentos que tu vai estar agindo. Por quê? Porque o ego ele fica nessa dualidade entre luz e sombras. É o que nós chamamos lá, a questão da sombra, de ânimos e ânima. São os dois arquétipos fundamentais da criação. Então, todo arquétipo, ele não só tem a parte boa, ele tem a parte também negativa, as sombras. Por exemplo, eu tenho, gente, uma sombra. Vou até falar aqui agora que eu descobri depois que eu fiz um teste comportamental. Eu descobri que meu arquétipo é o maestro. E tem como calcular, gente. Tem como você saber através de uma análise profunda, chamada HNI. Tem como você saber o teu arquétipo, qual é a sombra que você carrega. Por exemplo, a minha sombra. Quando eu tenho uma frustração muito intensa, eu tenho que me policiar para não dar vazão ao meu diálogo interno, porque eu começo a viajar aqui dentro, e a minha mente se torna extremamente negativa. Como eu sei que essa é a minha sombra, eu já me protejo muito antes daquilo acontecer. O meu arquétipo, gente, que é o maestro, vou até mostrar aqui, ó, deixa eu ver se está aqui, ó. Olha aqui, gente, o meu arquétipo aqui, ó. O meu arquétipo é esse aqui, ó. Maestro. Ó, maestro. Ou seja, eu sou introvertido, 40, eu sou um cara sensorial, eu sou um cara técnico, racional, e eu sou um cara que quero estar um pouco no controle. A partir daqui, eu consigo, gente, traçar exatamente o meu perfil dominante. O que é o perfil dominante? Tem pessoas, e isso aí, gente, é um grande problema. Ah, eu vi Napoleão Hill, ou sei lá, eu li o livro do Napoleão Hill, eu quero ser que nem a ele. Steve Jobs, eu quero ser igual ao Steve Jobs. Nossa, eu quero ser igual a Madre Teresa de Calcutá. A pergunta é, o teu arquétipo está conectado com esse perfil? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Por exemplo, a força do meu arquétipo, do maestro, sabe qual é? É exatamente pegar algo complexo e simplificar numa linguagem acessível. E é o que eu mais escuto. Cleiton, tu me fez entender a dupla fenda. Tu me fez entender um tema complexo como a física quântica de forma didática. Sim ou não? Quem me acompanha sabe. É a força do meu arquétipo. Então, o arquétipo, gente, ele tem uma sombra, ele tem uma força, ele tem um propósito e ele tem o que se chama de fraqueza.
fraqueza é diferente de sombra, tá? Sombra é aquilo que, se você der vazão, ele pode te puxar para um funil. A fraqueza é exatamente o contrário da força. Entendeu? Por exemplo, você tem uma força muito grande de desenvolver oratória, de falar com o público, de estar no palco, porém tem a fraqueza, que às vezes não tem a ver com isso, mas tem a ver com outra coisa que pode prejudicar a tua força. Por exemplo, eu tenho facilidade de lidar com o público, só que eu não tenho uma habilidade de lidar com pessoas. Aí a fraqueza pode colocar abaixo o teu propósito. E aí, gente, aqui entra, ó, dois cientistas, né? Na verdade, foi uma mãe e uma filha, chamada Catherine e a Isabel. Durante a Segunda Guerra Mundial, gente, eles desenvolveram um teste chamado HMI, Human Mastery Indicator, na qual é possível, a partir de um algoritmo profundo, calcular, identificar o teu arquétipo dominante, as tuas fortalezas, as tuas sombras, como você aprende, qual é o teu propósito, quais são as profissões mais adequadas ao teu perfil. E aí é que entra, gente, aqui, ó, essa roda que ela fala exatamente em qual quadrante, em qual arquétipo você está inserido hoje. É uma análise bem complexa, né? Ela vai te dar, por exemplo, aqui, ó, se você, tipo, é leve, se você, por exemplo, no teu perfil de introversão, eu sou introvertido 40, eu tô aqui, ó, moderado. Cleiton, tu é introvertido, eu sou introvertido. Mas você fala, já palestrei para 1.600 pessoas, por quê? Porque eu conheço o meu arquétipo. Eu uso a força do meu arquétipo, que não é extroversão, mas a força do meu arquétipo, do maestro, me ajuda a lidar com grandes plateias. Então, gente, ó, dentro dessa análise de cada arquétipo, existem alguns perfis, tá? Comportamentais. Eu vou falar aqui, gente. Alice, estou aqui no YouTube. Vem para o YouTube, tá, Alice? E eu vou falar agora, gente, de alguns perfis psicológicos, e talvez você consiga, através do que eu vou te apresentar, entender um pouco sobre o teu arquétipo, tá bom? Então, vamos lá. Existem arquétipos que são da extroversão e arquétipos que são da introversão. Por exemplo, quando você fala sobre os seus sonhos, você leva muito tempo ou pouco tempo? Quem você acha, gente? Quem você acha que leva mais tempo falando sobre sonhos? É o extrovertido ou o introvertido? É o extrovertido. O extrovertido sempre vai falar mais do que o introvertido. Por exemplo, ó, o extrovertido, ele busca contatos, ele é confiante e acessível, ele busca diversidade, mudar o mundo, prefere estar com pessoas. O introvertido não. Ele busca silêncio, concentração, busca entender o mundo, prefere estar sozinho. Introversão, gente, é diferente de timidez. Anota aí, vai. Introversão é diferente de timidez. Por exemplo, eu sou introvertido, eu, Cleiton, mas eu não sou tímido, tá? Timidez geralmente está relacionada à insegurança, tá? Timidez está relacionada, às vezes, à insegurança. Introversão é quando você precisa estar sozinho. Aí que entra um problema. Cleiton, eu quero ser extrovertido, mas e se o teu arquétipo comportamental, aquilo que você nasceu conectado a um arquétipo para desenvolver um propósito, para trazer alguma solução para um problema, e se o teu arquétipo for de introversão? Qual é o problema? Cara, eu fico vendo às vezes as pessoas querendo ser igual às outras. Eu quero ser igual ao Silvio Santos. Eu quero ser igual a fulano. Eu quero ser igual ao Papa. Cara, você tem que ser igual a você. Você tem que ser igual a você. Quando você começa, gente, a tentar ser igual ao rebelde, ao governante, imagina que você é um sábio.
Aí eu quero ser igual ao governante, eu quero ser o maestro. Cara, você é um sábio. Assuma a tua identidade arquetípica. Só continuando aqui, ó. Aí, gente, introversão, extroversão, beleza? Qual é o próximo? O próximo vem na questão da intuição. Existem pessoas que são sensoriais. Por exemplo, o meu, lembra aqui do meu, ó? O meu arquétipo, gente, ó. O meu arquétipo aqui, ó, tá aqui a análise aqui, ó. Na minha análise que eu fiz, gente, essa análise tem mais de 20 páginas. Fala tudo aqui, tudo. Ó, na minha análise aqui, ó, eu sou sensorial 13. Sensorial 13. Isso quer dizer o quê? Ó, eu tenho 40 de introversão, de 0 a 100, então eu sou moderado, e eu sou um pouco sensorial. O que é que quer dizer o sensorial? É aquela pessoa que precisa tocar, precisa escutar, precisa ver, muitas vezes, para poder aprender. O intuitivo é aquela pessoa que ela sente, ela tem um insight. Rapaz, pronto. Lembrei, senti. Nossa, recebi um sinal. O intuitivo não precisa de tantas provas. O intuitivo, quem está conectado com um arquétipo que é intuitivo, não precisa, por exemplo, de tantas provas materiais. Por exemplo, ó, se eu pedisse para uma pessoa sensorial descrever essa imagem, ela ia falar assim, ó. Eu perguntasse para ela, descreva a imagem para mim. Ah, cara, eu tô vendo aí uma família reunida, parece que é época de Natal, uma família reunida aí com vários filhos e um gato. Pronto. Uma pessoa que é muito sensorial. A pessoa intuitiva, ela iria falar exatamente assim, ó. Mais ou menos assim. Nossa, nessa foto, nessa imagem eu vejo uma família que está num momento muito sublime de harmonia. Nossa, essa família parece estar bem feliz. Interessante que aquele relógio me remeteu à casa do meu pai, que gostava de coisas antigas. Eu percebo que aquelas meninas, elas são muito amigas. Sabe? O intuitivo, ele viaja, né? O intuitivo, ele vai além do que ele está vendo. É um problema? Não, não é problema. Gente, não tem arquétipo bom nem ruim. Não tem. Então tem arquétipos que vai te conectar mais com a intuição. Ó, o sensorial, gente, ele é o quê? Ele é focado em fatos reais, ele é prático, atento aos detalhes, busca satisfação no presente, vive a vida como ela é. Já a intuitiva, não. Os intuitivos, gente, eles são o quê? Visionários, são inovadores, gostam de ter expectativa, buscam a realização futura, observam o todo, confiam na inspiração. Quem aqui, gente, acha que é sensorial ou quem aqui acha que é intuitivo? Escreve aqui. É lógico, tá, gente? É óbvio que o ideal é que você faça a sua análise, né, gente? Análise HMI, que é uma análise com mais de 120 perguntas profundas, assim, certo? É um algoritmo que vai te dar todos os detalhes sobre o teu arquétipo dominante. E por que isso é importante? Porque você vai passar, gente, a respeitar as tuas fraquezas, a aproveitar as tuas forças. Você vai entender que arquétipo se conecta com qual arquétipo, quais são as profissões que mais você vai ter sucesso. Por exemplo, o arquétipo do maestro, que é o meu, professor e palestrante, tá lá como primeiros. Primeiros, ó. Se você ver, cara, deixa eu ver se tá aqui, ó. No meu aqui, ó, deixa eu descer aqui, ó. Lá no final, gente, da análise, ó. Lá no final da análise, deixa eu ver aqui, ó. Ele fala tudo sobre mim aqui, tudo.
Isso aqui, gente, depois que você termina a análise, tá? Aqui, ó, profissões a considerar, né? Aí você vai ter aqui, ó, certamente. Ó, professor, coordenador de escola, que eu já fui, né? Que mais? Que aqui eu já passei, né? Técnico de laboratório, eu sou técnico, né? Em eletrotécnica. Eu tinha visto aqui, cara, impressionante. Administrador de serviço de saúde, não tem muito a ver, né? Mas professor, ó, educação física, técnico, sou eu aqui, ó. Gerente, supervisor. Então, gente, cada arquétipo está conectado com um perfil psicológico, tá? Aí qual é a próxima, gente, ó? Então, introvertido, extrovertido. Eu tenho o sensorial ou o intuitivo. E agora eu tenho o quê? O racional e o sentimental. Existem arquétipos que está conectado com o racional. Por exemplo, ó, se você olhar aqui, gente, para os arquétipos de Jung, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. Olha para essa imagem aqui, gente, ó. Ó, todos aqui, ó, que estão conectados com o T, aqui, ó, são racionais, ó. Executivo, racional, que mais? Aqui, ó, pragmático, que é um outro arquétipo. Nós temos aqui o estrategista, o imperador, o cirúrgico, empreendedor, são esses aqui, ó, e o maestro, né? Os que são F são os sentimentais, ó. Aí tem aqui o sentimental, ó, é o integrador, nós temos o inspirador, nós temos o conselheiro, entendeu? Nós temos o mentor, né? A Sâmia, por exemplo, ela é F, ela é muito F. A Sâmia, ela é muito sentimental, o arquétipo dela. Eu não lembro qual é o arquétipo da Sâmia. Depois eu posso procurar para vocês aí. Posso procurar. Então, gente, vamos lá. Ó. Então, o racional, por exemplo, o racional, quando está diante de uma empresa, por exemplo, e ele precisa demitir uma pessoa, ele é gerente. O racional, ele analisa o quê? Resultados. Vem cá, ela não está dando resultado, está chegando atrasada, ela não está bem. Rua, ele é papo reto, racional. Óbvio que eu estou pegando aqui o caso extremo, tá? Já o sentimental, não. O sentimental, gente, ele leva em conta o quê? Nossa, mas ela tem 4 anos de empresa, ela tem uma filha. Ah, meu Deus do céu, mas se ela sair, a família dela vai passar dificuldade. Aí aquela pessoa que é muito sentimental, às vezes ela passa muito tempo sofrendo, não toma decisões com medo das suas emoções. Quem está entendendo aqui, gente, até aqui? Então, cada arquétipo também está conectado a esse perfil racional ou sentimental. Racional é chamado de T e o sentimental é o F. Bora continuar aqui, vamos continuar. Aí vem, gente. Só falar aqui, ó. O racional, ele é analítico, pensa de forma lógica, prefere ser justo. É meu caso, né? Sentimental, mais conectado com valores pessoais, harmonia, pensam nas consequências para as pessoas, preferem ser compreensivos, né? Choram facilmente, são pessoas... Cleito, qual é o bom? O bom é você conhecer o teu arquétipo e aproveitar a parte boa e se proteger da parte ruim. Aí vem, gente, agora, essa outra análise do arquétipo, que ou o arquétipo é aquele cara muito julgador. Julgador, gente, entenda aqui como que quer estar no controle, tá? O julgador, ele quer estar no controle, tá? Então, quem é muito crítico é o cara que quer estar no controle. O perceptivo é um cara que é mais tranquilo. Ele é um cara mais mente fria. É aquela pessoa, esse arquétipo perceptivo, ele está mais conectado com, por exemplo,
ele não vê, cara, a árvore, ele vê o todo. É um cara que se adapta facilmente, entendeu? Por exemplo, a pessoa que quer programar uma viagem. Uma pessoa que vai programar uma viagem. Ó, o meu aqui, por exemplo, gente, aqui, ó, o meu é J. É J. Eu quero estar um pouco no controle. Já diminuiu bastante, ó. Hoje é o quê? Hoje o meu J tá 27. Ainda é alto. Gente, eu tinha uma baita de uma dificuldade. Eu, quando ia viajar, eu não entendia isso. A Sami, ela é P. Ela é improvisadora. E quando nós íamos viajar, ou para uma praia, e aí a Sami falava, amor, vamos para a praia domingo? Imagina que hoje é quarta-feira. Ela falava, vamos para a praia domingo? Aí eu perguntava, qual praia? Vamos para a Praia do Futuro. Ok. E eu ficava aqui, ó, Praia do Futuro, Praia do Futuro. Aí quando era na véspera, no dia, ela queria mudar. Não, amor, vamos para a praia lá na Taíba. Vamos... Não, amor! Eu não tinha dificuldade de mudar. Porque o arquétipo que está conectado com o J, geralmente ele tem que ter cuidado, porque ele é muito inflexível. Já a Sâmia, que é P, ela é improvisadora. Se chamar ela agora, amor, vamos para Natal, vamos para outra cidade. Vamos, ela está pronta, entendeu? A cada momento. Você entendeu, gente, o quanto que é importante? E aí, gente, o J, geralmente o J, ele é o quê? Ele é um cara que é muito organizado, procura controlar o mundo, busca se programar, se organizar, é sistemático, tem rotinas definidas, decidem rapidamente, foco para a conclusão de tarefas, foca no resultado. O P, ele é mais flexível, procura se adaptar ao mundo, tá tranquilo, vai dar um jeito, vai dar certo, relaxa, busca a espontaneidade. Porém, o P é imprevisível. É imprevisível. Por quê? Porque hora ele tá pensando uma coisa, daqui a pouco ele tá pensando em outra, em outra, em outra. E isso é um problema. Não foca no final da tarefa. Às vezes foca só no que tá fazendo agora, não consegue ver o todo. E o perceptivo, ele adia as decisões. Cleiton, mais uma vez, qual é o bom? É o J ou o P? Não tem bom nem ruim. Cada perfil tem a sua força e a sua sombra. Aqui, gente, eu até trouxe aqui, ó, alguns exemplos, tá? Ó. Princesa Diana. Princesa Diana, gente, ela era ISFP. Ela era introvertida, sensorial, era sensitiva e ela era improvisadora. Paulo Coelho, extrovertido, sensorial, ele era o F, que é o emocional, e ele era um cara improvisador. Ou seja, vamos pegar aqui, gente, para saber só qual é dela aqui, ó. ISFP, ó. O ISFP, vamos ver qual é aqui, ó. ISFP, vamos ver, ISFP, ó, audacioso. Então, a Princesa Diana, ela era audaciosa. O Paulo Coelho é ESFP. É ESFP, tá onde? ESFP. Aqui, ó, é empreendedor. Não. Aqui, ó, é ESFP, motivador. Então, Paulo Coelho é o quê? Escritor. Você entendeu aí? O cara, ele foi fazer exatamente o que ele tem de melhor. Ele aproveitou a força do arquétipo dele. Pega aqui, ó, Steve Jobs. Steve Jobs era introvertido, sensorial, era um cara racional e improvisador. ISTP. O Steve Jobs, gente, ele tá aqui, ó. ISTP, ó, era um cara cirúrgico. Ele tá debaixo, ele nasceu debaixo do arquétipo do cirúrgico. E adivinha o que é que o cara foi fazer? Cara, o cara foi um dos maiores desenvolvedores, empresários da tecnologia. O cara simplesmente, gente, fez pequenas adaptações cirúrgicas que até hoje nós utilizamos, gente. Coisas que vão impactar a humanidade profundamente.
na tecnologia. Donald Trump é ESTP. É um cara também que teve sucesso. Por quê? Porque ele foi fazer algo que está conectado com o arquétipo dele. Ó. Quer ver? Ó? Vamos ver aqui. ESTP. ESTP. Ó. Empreendedor. ESTP. Ó. Inclusive, o Donald Trump, para quem não sabe, é um cara que é multimilionário, né? Madre Teresa de Calcutá, gente. Ela era ISFJ. Ela introvertida, era sensorial, era sentimental e ela queria estar no controle. Não por acaso que ela era uma mulher, né, que doou sua vida praticamente para cuidar de pessoas necessitadas. ISFJ, o que é? O ISFJ é defensor. Olha aí, gente, ó. Aí você fala assim, cara, como é que ela mudou assim, como é que ela teve uma relevância a nível mundial? Porque o que ela fazia está conectado com o arquétipo dela, ó. Ela era o quê? Defensora. O arquétipo dela tá aqui, ó, em cima, ó, gente, ó. Defensora. O Papa Francisco, ó, ESFJ. O ESFJ, qual é o arquétipo? ESFJ, cônsul. Olha só, tá aqui do meu lado aqui, ó. Maestro cônsul. Geralmente esses arquétipos aqui, ó, executivo, maestro e cônsul, são os 3 arquétipos que tá conectada com ajudar pessoas, ensinar, passar conhecimento, passar um novo paradigma, liderar comunidade, executivo, maestro e cônsul. Olha só, gente, a importância de saber, ó. Freud era ISTJ. ISTJ. ISTJ, para quem não sabe, eu acho que é igual o meu, não? Deixa eu ver. ISTJ, era maestro, olha só. Eu tenho aí, gente, o mesmo arquétipo do Freud, ISTJ. Será que é por isso que eu gosto tanto de estudar psicologia, essa área, hein? O Henry Ford é STJ. Vamos ver qual é, ó. O Henry Ford, gente, ó, é STJ. É STJ. Executivo, ó. Olha aí, ó. O cara foi lá e executou, gente. Ele foi lá e fez. Tá conectado com o arquétipo dele, gente. Olha só. Gandhi, INFJ. Martin Luther King. Vamos ver aqui, cara, do Martin Luther King, para ver. Um cara que com nada, com muito... Os dois, né? Com muito pouco, causaram grandes revoluções a nível mundial. Vamos pegar aqui o Gandhi, INFJ. Qual é? INFJ. Cadê ele? Aqui, ó, conselheiro, ó. Olha aí, gente, o Gandhi, conselheiro, ó. Você tá entendendo, cara, como é importante? Pegar aqui o Martin Luther King, ENFJ. O ENFJ tá conectado com qual, gente? ENFJ. Aqui, ó, mentor. Foi um dos maiores mentores que a humanidade já pôde presenciar. Gente, Martin Luther King vendia uma ideia para milhões de pessoas, sem ter nada material, era apenas uma ideia. I have a dream, era ele, né, que falava, né? I have a dream, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Aí, ó, William Shakespeare, Walt Disney, Isaac Newton, né, Bill Gates, olha o perfil do Isaac Newton aqui, gente, ó. Olha só o arquétipo dele, ó. Introvertido, geralmente essa galera da calculeira, cientista, é muito introvertido, ó, fica muito para dentro. Era um cara, aí que entra, ó, intuitivo, porque se ele não tivesse a intuição, gente, o que acontece? Ele não teria descoberto várias teorias quando a maçã caiu na cabeça dele. Ele era um cara racional e um cara que queria estar no controle. INTJ. Vamos ver aqui qual é o do Isaac Newton. INTJ... Qual é? INTJ. Estrategista. Tá aqui embaixo, ó. Estrategista, né? Estrategista. Einstein, intuitivo, ó, sensorial. Não, introvertido, parecido com o do Newton, né?
INTP. Muda só aqui muda só a última letra, não é isso? Olha só, do Einstein para o Newton muda só a última letra, ó. INTP. INTP é o quê? INTP, ó, era pragmático. Ou seja, pragmático, né? Estava muito perto lá do arquétipo do Isaac Newton, né? Aí, gente, ó, aqui, ó, é de uma... Aqui, gente, eu não vou falar, mas é de uma cliente minha, né, que ela fez análise dela, tá? E aí dela deu isso aqui, ó, ISFJ. ISFJ. E adivinha, gente, ela trabalha na área jurídica. Ela estava tendo um problema. Qual era o problema dela? Ela precisava tomar decisões extremamente racionais, sem colocar o sentimento. Só que ela veio me procurar por quê? Porque ela estava sofrendo muito, se sentindo culpada, porque a profissão que ela escolheu não tinha conexão com o arquétipo dominante dela. Defensor, gente, é aquela pessoa que vai ajudar a humanidade, Madre Teresa de Calcutá, é uma pessoa que, por exemplo, assistente social, daria muito bom, né? Médico, daria também. Defensor, aquela que cuida de pessoas. Agora imagina uma pessoa que precisa tomar decisões jurídicas importantes. Aí é um problema. Talvez hoje você está aí do outro lado, gente, sofrendo de alguma questão aí, porque você talvez não conheça ainda o teu arquétipo comportamental dominante. Gente, gratidão, obrigado por mais uma aula, por você ter me escutado. Espero que você tenha evoluído aí pelo menos 1% dentro desse conteúdo aqui que eu trouxe sobre arquétipos. Continue estudando, é um tema bem vasto, um tema longo, mas a primeira coisa que você tem que fazer é entender sobre você, né? Entender sobre o arquétipo dominante na qual você nasceu e que conduz um pouco dos seus comportamentos, pensamentos, emoções. Tá bom, gente? Beijo no coração.